pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Ai Que Tudo, com a minha parceira querida Alessandra Vespa. Muito bom. E hoje, com uma convidada muito especial, um luxo, gente, um luxo. Fabiola Tronoloni, especialista no ramo de marketing e branding de luxo, professora de belas artes, ministrando disciplinas como luxo sustentável, mercado de luxo e branding, palestrante, podcaster, consultora e muito mais. Seja bem-vinda! Obrigada Seja pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Bom, a gente vai começar do começo. Tá bom. Como a gente pode definir o que é mercado de luxo? Então, a gente ainda tem uma ideia de… Toda vez que a gente fala de mercado de luxo, as pessoas sempre ligam principalmente à moda, né? O que vem na cabeça das pessoas sempre é o logo, a bolsa, né? Assim, é sempre isso. Mas o mercado de luxo, ele é muito mais do que isso. A moda, né, é um dos diversos pilares que o mercado de luxo tem. Então, o mercado de luxo, ele atua com a moda, mas com a arquitetura, com designer, com mercado imobiliário, com mercado de barco, com mercado de iate, com mercado de jatinho, de avião, hotelaria, gastronomia. Então, assim, é um leque enorme, né? Mas que a gente sempre liga muito à moda. Mas também é uma coisa que… eu sempre falo, o Brasil é um bebê ainda no consumo de luxo, né? Enquanto a Europa consome luxo há 200, 300, 400 anos, né? E pegando a França, que é uma grande referência, né? Desde Luís XIV, que realmente instituiu o luxo na França, né? Por questões históricas e tudo mais, a gente consome luxo há 40, 50 anos, né, gente? Então, não dá para comparar. E assim, a gente pode dizer que fortemente o Brasil consome luxo há 20 anos. Então, somos um bebê, né, para entender esse mercado ainda. A gente tem muita referência de fora, mas luxo é isso, né? É tudo que realmente é supremo, é diferenciado. O luxo está no detalhe, ele é sempre o melhor de tudo, ele tem que ser escasso, ele tem que ser diferenciado e ele é obrigatoriamente exclusivo, né? Então, isso é luxo em qualquer um desses segmentos que a gente falou. Tá? Perfeito. Eu queria pedir desculpa pela minha voz, mas eu vou tentar falar baixinho. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. A gente alia luxo com moda, mas também luxo com dinheiro. Sim. E você deu outros detalhes de exclusividade, que não necessariamente é só o dinheiro. Como que a gente faz essa conexão do luxo com valor, né? Aliás, o valor não, né? Que são coisas diferentes. Então, isso é um ponto importante, né? Exatamente. Eu diria só uma coisa, é o luxo como valor, eu acho que é exatamente, isso. É o luxo isso. Como valor, né? Exclusivo e diferenciado, assim. Eu costumo dizer que, assim, no mercado de luxo, o preço, né? Que a gente não fala o preço, a gente fala o custo do produto, ele é o que menos importa, digamos assim. Porque a gente tem que… A pessoa que acha que um produto de luxo e falar que o produto de luxo é caro, e aí tá diretamente ao que você falou, é o preço de uma coisa, é o que faz a coisa ser de luxo? Não. Absolutamente não, né? Existem várias coisas que são luxuosas e que o preço, né, o valor daquilo não é necessariamente uma coisa exorbitante, é muito mais… voltado para exclusividade, para experiência, para coisa única que aquilo traz, né? Então, eu costumo dizer que, assim, quando as pessoas falam, nossa, mas as coisas de luxo são caras, né? E as coisas de luxo, elas não são caras, elas têm falta de valor percebido. Se a pessoa não tem conhecimento do mercado de luxo, ela não tem valor percebido do que é aquilo. E por isso que acha que aquilo é caro, tá? Então, tudo que é do mercado de luxo, por tudo isso que a gente está falando, que tem que ser exclusivo,
Muitas coisas de luxo são feitas à mão, com artesania, no detalhe. Você pegar uma joalheria, um relógio importante, por exemplo, uma marca, né, importante de relógio. Existem relógios que a pessoa fica 2 anos fazendo um relógio. Né, um artesão que foi treinado anos para aquilo, uma bolsa de uma marca super, né, top. A pessoa tem que ser treinada há 3 anos, demora mais de meses para fazer uma bolsa, enfim. Então, quando a pessoa não entende o processo que está por trás do mercado de luxo, ela realmente acha que o produto é caro. E não é caro, né? Porque se você for colocar todo o contexto, né, de uma pessoa bem treinada, de um artesão hiper qualificado, de uma empresa com materiais absolutamente nobres. Hoje em dia, falando de sustentabilidade, as empresas têm que investir em rastreabilidade, em blockchain, em tecnologia, em um monte de coisa. Isso tudo vai agregando, que você vai chegar, obviamente, num valor mais alto. Né? Mas não é porque simplesmente eu olhei para essa bolinha e falei, ela vai para o mercado de luxo, então ela vai ser cara. Não, essa bolinha tem que ter um contexto para ela ser luxo e por isso justifica-se o preço dela. E entende? eu acho, complementando, mas eu acho que tem a ver, e é claro, é o branding, é a marca, né? Quer dizer, você constrói uma marca ao longo de um tempo. Exato. Né? Então, você vê as grandes marcas, elas não nasceram ontem. Não. E elas devem ter tido uma trajetória absurdamente difícil, eu digo, para entrar no mercado, para vender, se posicionar como luxuosa, ou como especial, como diferenciada. Então, faz sentido, total, né? Aí você tem um valor exatamente, diferente. Se a gente pegar as marcas que são topo de pirâmide, digamos assim, são todas marcas centenárias, marcas de 100, 200, 250 anos, que passaram por 2 guerras, por pandemias, por pestes na Europa e etc. E essas marcas estão até hoje aí. E é bem legal isso, porque assim, toda marca de luxo, ela não esquece o seu passado. O que é mais valorizado no mercado de luxo é a marca que, dentro da sua construção de marca de branding, ela está sempre revisitando o seu passado. Ela está sempre trazendo a sua origem e a sua essência, mesmo para os dias de hoje, com a tecnologia que existe, com as coisas de inovação e etc. Ela está sempre revisitando. Posso dar 2 exemplos para vocês aqui. Se pegar, por exemplo, a Hermès. A Hermès é uma marca de topo de pirâmide, que também tem, né, mais de 200 anos. É uma marca que começou lá atrás como selaria de cavalo. Né? Fazia todas as peças para você cavalgar. Né? Até hoje, a grande maioria das peças da Hermès, vitrines, campanhas, sempre tem o cavalo. É verdade. O cavalo está sempre presente, a selaria está sempre presente, essa essência da marca está sempre presente. Mesma coisa a Louis Vuitton. A Louis Vuitton começou como mala, né? Começou fazendo baús. Então a Louis Vuitton era uma marca super inovadora, que já foi inovadora na época, 200 e tantos anos atrás também, porque ela criou esse modelo de mala que existe até hoje. O baú quadrado, na época que as pessoas viajavam de navio, então ficava muito mais fácil empilhar, né, para transportar, e ela que criou isso. E então, quando ela cria isso, e depois de muitos anos ela vira uma marca de roupa, de moda, de bolsas e etc., até hoje ela está sempre revisitando a mala. Ela está sempre falando do baú. Ela está sempre trazendo isso, seja na sua campanha, na sua vitrine, dentro da loja, na decoração. É sempre a essência. Então, toda marca de luxo, independente da onde ela vem, independente do segmento que ela atua, ela nunca pode esquecer o seu passado. A construção de branding, o maior legado de uma marca de luxo é a sua essência de lá de trás. E assim, é sempre muito, muito valorizado. Sensacional. Sensacional, né? A gente pode dizer que tudo que é luxuoso tem um custo alto, mas não necessariamente tudo que é caro é luxuoso, então. Muito. Porque tem muita coisa que custa caro e não é luxo. Tem um erro muito grande, assim, no mercado, que às vezes a pessoa quer montar uma marca. E eu vejo isso muito na minha consultoria, tá? As pessoas chegam pra mim e dizem então, eu quero montar uma marca de luxo. Eu falo, esquece, isso não vai ser uma marca de luxo.
Não vai ser, gente. Tem que ser... Você ser uma marca de luxo, existe anos, né, de investimento, de construção de marca. Então, o máximo que você vai ser, que você se posicionar, é como uma marca premium, que é diferente de ser uma marca de luxo. Ser marca de luxo, você tem que atingir pilares que o premium não atinge, né? Então, as pessoas falam assim, não, mas a gente coloca o preço lá em cima. Né? E tá tudo bem, Já tô posicionado. Monto uma marca, uma loja bonita, um e-commerce legal, uma vitrine legal, tudo bonito lá dentro, a vendedora, né, bem... E a marca de luxo, esquece, isso não é luxo, gente. Isso não é luxo. Então, assim, não adianta simplesmente você pegar um produto e botar o produto com preço lá em cima, porque você vai desposicionar a sua marca, você vai construir errado e você não vai ser uma marca de luxo. Né? Então, as pessoas precisam entender que existe uma construção e que não está ligado no preço. Não é isso. Né? O preço, o valor, como a gente falou, ela é uma construção de tudo isso que a gente falou aqui. Não é simplesmente, sei lá, vou botar uma camisa que seja bem feita, tá? Eu dou consultoria, já dei uma consultoria para uma empresa muito bacana de roupa. Né? E assim, a qualidade da roupa, muito legal, sabe? Só algodão pina, só coisa bem bacana, um corte super bem feito e tal. Uma marca muito bem posicionada, premium. É uma camisa de R$800, de R$1.000, de R$1.000, mas ele é premium, ele não é luxo, né? Então, assim, nas aulas também é interessante, as minhas alunas falam assim, qual é a marca de moda brasileira que é luxo? Nenhuma. Existem marcas que são premium, né, e muito bem posicionadas como premium, marcas muito legais, porque também tem o premium, né, e tem o super premium, né, a gente tem marcas realmente de qualidade, que exportam e etc, mas não atinge os pilares de luxo, né, não chega nesse patamar, tem um degrau ali que a gente ainda não conseguiu passar. Então, em moda é isso. Agora, a gente pode falar, por exemplo, joalheria. A gente já teve uma Gaister, por exemplo, já foi uma joalheria de luxo, hoje não é mais. Né? Ela foi, é verdade. Ela foi, hoje ela não é mais. Mas a gente tem marcas como Jacques Vartanian, por exemplo, entendeu? De joias, né? que é uma marca de luxo. É uma marca de luxo. É uma marca considerada luxo, tá. Que atua internacionalmente, enfim, atua muito mais lá fora do que aqui dentro também, né? Então, existem algumas marcas brasileiras, por incrível que pareça, que são muito mais fortes lá fora. E aí, elas podem ser consideradas marcas de luxo, porque elas atingem esses pilares, até uma das coisas que é a internacionalização de marca, né? Mas, assim, de uma forma geral, a gente tem muitas coisas boas dentro de mercado de luxo. Por exemplo, hotelaria. O Brasil é referência em hotelaria de luxo. Tá? Principalmente hotel boutique, enfim, pousadas de luxo, a gente manda super bem nesse sentido. Alguns spas também, sabe, serviço, gastronomia, referência, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, gastronomia, a gente tem restaurante Michelin, a gente tem excelentes chefes, então a gente tem experiências de luxo na gastronomia também. Mercado imobiliário no Brasil também, a gente tem bastante coisa, óbvio que se a gente comparar com valores de Europa, Estados Unidos, né, enfim, mas assim, atinge o patamar do que é considerado luxo, enfim. Então é isso, é que a gente vai sempre direto na moda, né? A moda é o que é mais complicado nesse sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem falado muito do tempo livre, né? E escutado muito dizer que tempo livre hoje é um luxo. As influencers, né, mostrando, eu acho que a Lê pode falar muito sobre isso, é que eu não sei se ela tá disposta. Eu não tenho tempo livre. Acho que dá, mas assim... Não, eu digo por você ser uma influencer, né? É que a gente vê muito assim, o que as influencers dessa geração estão vendendo, né? Então, pega a Hailey Bieber, eles falam alguns nomes. É o privilégio de ter um tempo gasto em alguma coisa. Então, hoje, muito no wellness, essa coisa da academia, de fazer um esporte. Para fazer um esporte, você tem que ter horas livres no seu tempo. Sim. Então, isso seria um luxo. Esse tempo um luxo. Hoje, o luxo tá cada vez mais desconectado
do produto e mais conectado no bem-estar, no wellness, na qualidade de vida. Tanto que experiências das coisas mais, assim, turismo, né, que a gente não falou ainda. O turismo de luxo, hoje em dia, ele não tá mais ligado ao turismo de você ir se hospedar num Ritz, em Paris. Não é mais isso. Isso, obviamente, é uma experiência de luxo? Mas não é mais isso. Hoje, o turismo de luxo é você poder juntar um grupo de amigos, alugar um iate, ir para um determinado lugar, junto com um biólogo, especialista no mar, não sei das quantas, e o cara vai ficar lá dando aula para vocês daquilo, e vocês vivenciando alguma coisa que te traga educação, que te traga conhecimento, e vivenciando coisa com os amigos, vivenciando. É uma coisa muito que vem depois da pandemia, isso, né? Porque foi realmente, já tinha essa tendência, a pandemia trouxe essa chave de uma vez, né? E aí, não é que, obviamente, o consumo de produto vai desaparecer, não é isso. Mas a gente vê realmente uma queda, principalmente com gerações mais jovens, aonde as pessoas têm a necessidade de escolher, porque não é todo mundo que pode ter tudo. Porque o bilionário, ele vai viajar, ele vai comprar, ele vai... Né? Enfim, agora, quando você consome luxo na base da pirâmide ou ali no meio da pirâmide, que você não é o ultra high da marca, às vezes você tem que escolher, tem que fazer escolhas, né? E já existem pesquisas, né, que mostram que as gerações mais jovens, quando elas têm que escolher entre comprar um bem, um produto, sei lá, uma bolsa, uma roupa, qualquer coisa, ou vivenciar uma experiência, eles preferem vivenciar a experiência. Já existe isso. Então, o turismo nesse sentido, essa tendência que você está falando dos influenciadores de mostrar o lifestyle, mas não é o lifestyle para... Assim, caiu aquele influenciador, né, principalmente de luxo, que hoje eu saí para comer no restaurante não sei o quê e mostro o prato, né? Isso já tá cafona. Ou nos pontos turísticos, né? Exatamente. Tá fazendo, não é isso. É muito isso. mais esse lifestyle. Eu tenho uma amiga que tem muita, muita grana e assim, hoje ela tá de férias. Ela não fez um post da onde ela tá num super lugar, num iate, um barco com a família, sabe, num lugar paradisíaco da Europa. Ela não fez um post sobre isso. Ninguém sabe onde ela tá, o que ela tá vivenciando, nada disso. Isso é muito mais elegante, né? Ou não postar é luxuoso. Exatamente, também, exatamente. mistério, Mas aí, assim, eventualmente, é o que você falou, ela posta, hoje eu vou pro Pilates, entendeu? O tempo de... Aí você saca, né? A pessoa que faz Pilates às 3 da tarde. Herdeira. Né? Aquela coisa assim, né? Outro dia eu fui fazer Pilates às 3 da tarde. Eu falei, gente, tô me sentindo tão rica. Né? E então é isso, assim, nesse detalhe, tá vendo de novo o luxo no detalhe? São nessas coisas que o tempo com a família, o bem-estar, isso... para essa loucura que a gente vive, é cada vez mais um privilégio, um luxo, entendeu? E a gente vê, né, isso eu acho muito interessante, porque eu acho que, inclusive, o brasileiro tem muito isso, né? Bom, também não vivo em outro país para poder julgar, mas eu acho que o brasileiro tem essa coisa de... Uma coisa é ser um influenciador, né? Então, influenciador de pessoas, é um trabalho. Então, você tá lá ajudando outras pessoas com dicas e tá tudo certo, né? Agora, outra coisa é a ostentação, e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente vê que é uma ostentação sem poder, né? É aquela coisa, muito imediática, né? Então, assim, é o que você falou, eu fui pra Croácia, eu consegui ir pra Croácia, então agora, né? E é toda hora ir postando e tal. Então, isso, pra mim,
Quando eu olho esse tipo de coisa, eu falo, meu Deus, pra mim é o anti. Chega a ser luxo. brega, mas né? Exatamente, cafona, brega, vira uma exatamente. coisa cafona. Então eu cafona. acho que é uma linha muito tênue, né? Assim, desse cuidado, sabe? Mas eu acho que é por essa falta de conhecimento e informação ainda que a gente tem. Então, assim, o Brasil, apesar de ser um país muito pobre, que, né, tem toda a problemática que a gente tem, existem muitas pessoas enriquecendo. É como a Índia. O consumo de luxo na Índia cresce violentamente. Quer dizer, a Índia é um país miserável, mas tem um consumo, uma pequena parte da população, que é o que acontece no Brasil, que consome luxo de verdade. Mas aí é que tá a diferença. Quando essas pessoas que nunca consumiram luxo começam a consumir, elas têm essa necessidade de mostrar. E aí é que entra a ostentação. E aí que entra a cafonice. Porque o rico de verdade, o milionário de verdade, ele é discreto. Ele é o tão famoso que agora, né, já tá até batido do quiet luxury. O rico de verdade, ele não usa logo. Exatamente. Né? Ele tá usando uma roupa caríssima. Né? Eu falo, tem uma série que é maravilhosa. Não sei se vocês assistiram Succession já. Nossa, pra mim tá entre as melhores do mundo. Essa série, ela mostra exatamente isso. É uma família milionária americana, né? Na série, uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Eles só andam com iates maravilhosos, jatinhos pra lá e pra cá, isso e aquilo. Você não vê um logo a série inteira, nem de bolsa das mulheres. E toda a roupa que eles estão usando na série inteira é de marca de luxo. Que incrível. Eu não Todas. sabia que era... Inclusive, na época da série, que a série acontecia, eles lançaram, paralelo, um Instagram que chamava Succession Fashion. Então, saía o episódio e saía a roupa que eles estavam vestindo e quais eram as marcas. Que incrível. Entendeu? Que incrível. Então, eles estavam vestidos de Loro Piana, de Brunello Cucinelli, das marcas mais tops que tem, as mais caras, as mais... Né? Só que não parece um logo. Isso é elegante. E porque quem realmente tem dinheiro de verdade não precisa ficar mostrando. Claro. Né? Ainda existe essa necessidade, né, de que eu ganhei dinheiro hoje, eu preciso ter um logo, né, para mostrar isso. E aí vem muito, e por isso que a moda tá muito ligada nisso, porque é na roupa. É na bolsa, né? E assim, no Brasil é no carro, né? Enfim, brasileiro mora mal, mas tem carro bom, né? Então a gente tem um pouco essas cafonices que é desnecessário. Eu morei muitos anos na Suíça, né? E aí você fala, nossa, a Suíça, o auge... As pessoas na Suíça são tão low profile, sabe? São tão... Eu tinha amigas na Suíça, tenho amigas na Suíça que são riquíssimas. Tem 2 bolsas de marca, 3 bolsas de marca, sabe? A brasileira... Quando vira influenciadora, precisa filmar aquele closet com 500 Kellys, 200 Birks, sabe? Precisa fazer toda hora um unpacking, né? De, nossa, a nova bolsa que eu comprei. E na maioria nem é cliente da marca, porque não interessa pra marca esse tipo de perfil de cliente, sabe? Então mas é uma muito linha complexo. tênue, não é? Porque a Louis Vuitton é uma marca de luxo. Sim. Mas hoje já é acessível para consumidores que, pelo que você está me falando, não são consumidores de luxo, são consumidores de marcas. E eles gostam de mostrar as malas, as bolsas, tudo LV. E aí eu lembrei de uma história de uma amiga minha, CLT, ela foi mandada embora. E ela recebeu lá o dinheiro dela, ela falou, eu peguei tudo que eu recebi. Comprei uma Louis Vuitton. Não. Deve ter sido uns 30 mil, eu acho, porque foi um pouco antes da pandemia. E aí eu falei, caramba, ela falou, mas era meu sonho. E eu comprei, e agora eu tenho uma Louis Vuitton. Aí, a pergunta que vem é, também existem consumidores de luxo? Porque quem compra não necessariamente está inserido nessa Exatamente. ideia. Não dá pra falar que a sua amiga é uma consumidora de mercado de luxo, tá? Existem consumidores que eventualmente compram luxo, tá? E aí, assim, da mesma maneira que o luxo ele se encaixa dentro de uma pirâmide, né? A gente tem o luxo mais básico, as marcas mais básicas e as marcas de topo. E aí isso a gente tá falando em joalheria, em hotelaria, em qualquer área, né? Não dá pra você falar,
para uma pessoa que entrou dentro de uma Tiffany e comprou um artigo de prata da Tiffany, que essa pessoa ela é uma consumidora de luxo. Não dá para falar isso, né? Eventualmente a pessoa foi lá, juntou uma grana ou ganhou uma grana e comprou um artigo de luxo, né? Mas ela não é um consumidor. Não é com as marcas de luxo, elas não conversam com essas pessoas. Elas conversam e todo o branding, todo o marketing das marcas de luxo está absolutamente voltado para o topo da pirâmide. O resto é o que respinga. Eu falo com quem está lá em cima, eu falo com o bilionário. O meu evento exclusivo, o meu CRM, né? Para quem não sabe o que é CRM, é o relacionamento com o cliente, né? Cliente. Ele é todo com quem está lá em cima, com quem compra o exclusivo, com quem compra X milhões por mês, entendeu? E a própria Louis Vuitton, como você estava falando, a Louis Vuitton tem perfis de clientes diferentes também. Ele tem um perfil de cliente de entrada. Então, algumas marcas que são mais meio de pirâmide, Gucci, Louis Vuitton e marcas assim, são marcas que têm o preço mais acessível em alguns produtos, mas tem produtos e eventos super exclusivos, bolsas que, na maioria das vezes, não tá com aquele monte de logo, que é só uma coisa muito discreta, que são bolsa de 500 mil, 600 mil, que é vendido por um cliente específico. Ou, às vezes, uma coisa que é muito importante no mercado de luxo, é feito para o cliente. Personalizada, hiperpersonalização. Isso é incrível. O mercado de luxo, ele vai cada vez mais para esse... Porque, assim, o consumidor de luxo de verdade, ele não pode ser mais um. Ele não é mais um. A marca obrigatoriamente tem que fazer com que ele se sinta absolutamente exclusivo. Absolutamente diferenciado, né? Então, eu já tive a oportunidade de ir no escritório da Louis Vuitton em Nova York, e a Louis Vuitton em Nova York tem um estúdio, tá? Aonde as pessoas, os vendedores ou as pessoas que são especialistas entram ao vivo com clientes do mundo inteiro, como se fosse uma live, para você personalizar produto. Meu Deus. Eu quero o meu produto assim, sei lá, uma vez eu vi um sheik árabe, ia nascer a filha dele, ele queria uma penteadeira da Louis Vuitton para a filha dele e personalizar com rosinha aqui, com não sei o que aqui ali. Então é a hiperpersonalização, sabe? E assim, a marca, né, quando a gente está falando desse topo, ela não quer falar com todo mundo. Claro. Né? Por isso que ela nossa, mas por que é tão difícil comprar uma Birkin, por exemplo? Porque a Hermès não... Primeiro que a Hermès não produz a quantidade de Birkin que a gente vê na rua. É tudo falsificado. Né? Já começa por aí, né? Não produz essa quantidade de bolsa. Assim, como tá falando, um artesão da Hermès que faz uma Birkin, ele é treinado durante 3 anos. Sabe? A marca, ela leva como se diz, o RG de funcionário, o número de funcionário é impresso na sua bolsa. Você tem rastreabilidade, né? Você sabe quem fez o seu produto e etc. Então, essa pessoa, ela tá trabalhando meses ali nesse produto. Não existe essa quantidade de mão de obra, essa abundância de produto, sabe? E aí você tem a mulher do sheik árabe, a mulher de não sei quem, o cara não sei das quantas, fala assim, eu quero um presente para minha esposa, mas eu quero então essa bolsa aqui, eu quero com o couro de não sei das quantas, com o diamante não sei das quantas, e assim vai. E gente, o céu é um limite pro mercado de luxo. Eu acho que é um mundo tão paralelo pra gente. Exato. Imagina. Sendo bem honesta, é um mundo paralelo. Que a gente não tem ideia, né? Que a gente não tem ideia até desses detalhes, né? Que aonde pode chegar, né? Um produto desse, né? Sim. E é o que você falou. E o tempo para a confecção desse produto, né? Exato. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre se existe algum mito no mercado de luxo que você gostaria de desmistificar. Claro que você já falou aí dessa questão de um mercado muito, muito distante, vamos dizer assim, muito específico e as pessoas tentando chegar, né? Eu digo os novos ricos que tentam chegar nessas marcas e a gente vê
beirando muitas vezes ao cafona e tudo mais, né? Mas eu queria que você falasse mais a respeito disso. Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, acho que o mito maior para todo mundo é essa coisa de achar que o luxo tá ligado a essa necessidade de mostrar, a essa ostentação. Eu acho que é a maior dificuldade. Todo lugar que eu vou, toda palestra que eu dou, toda aula que eu dou, todo podcast que eu vou, sempre tem essa questão, né? O que é o luxo de verdade, né? Eu falo, luxo é tudo que não é ostentação, sabe? É tudo que assim, as pessoas que realmente vivem o luxo nesse mundo paralelo que a gente estava falando, elas acordam, tomam café, almoçam e jantam o luxo no seu lifestyle. Sabe, não existe você não viver. É desde a porcelana, do lençol 200 fios, a vida, ela é um luxo. E assim, é uma coisa normal, né? Então, eu acho que o grande mito é achar que luxo é você comprar um produto e você mostrar esse produto e isso é um luxo. Não é isso. O luxo, no seu contexto, ele é muito mais que isso. É uma vivência, é um dia a dia, é uma contextualização, sabe? É muito além do que adquirir um produto, adquirir um carro, adquirir alguma coisa. É muito mais complexo que isso, entende? Eu descobri um mito também. Eu achava que você ia pro JK e passar naquelas lojas. Ai, que luxo. Já descobri que não é isso. Esse é um mito, tá? Bom, eu fui no Cine Vista recentemente. Realmente é impactante. É impactante, porque você anda naquele shopping e você olha, meu Deus. E assim, é o que você falou, as pessoas saem com uma sacola, mal tem a logomarca da loja. E é um atendimento, você não vê o cliente. Começa aí, porque o cliente já não quer ser visto. Exato, né? Exato. Ele já entra lá, fala, por favor, né? Não quero ninguém vendo o que eu tô consumindo. Vocês estão falando, né? do JK, o Cidade Jardim é pior ainda, nesse sentido. Você acha? Porque o Cidade Jardim, ele é um shopping que hoje, porque ele tem uma gastronomia muito boa, ele enche muito em horário de almoço e jantar. Mas se você pegar o Cidade Jardim num horário normal, e eu frequento muito porque eu dou aula no Cidade Jardim, parece que o shopping tá sempre vazio. Aí você fala assim, nossa, mas como é que essas lojas sobrevivem? Gente, sobrevive de WhatsApp. O cara tá lá dentro vendendo muito. O cliente dele não precisa ir na loja. Nem quer, né? Lembra que a gente falou do relacionamento com o cliente? Um gerente de uma Hermès, ele acorda com 40 WhatsApps de pedido. Entendeu? Ele só fica ali na loja. Atender uma pessoa no físico é o menos que acontece durante o dia, né? Ele tá atendendo as pessoas nos bastidores. Então, a coleção nova que chegou para aquela nata de cliente VIP, né, que a gente estava falando, chegou antes para aquele cliente. Aquele cliente já está encomendando, né? Eu tenho uma amiga que trabalha na Dior, ela estava falando outro dia para mim, a Dior, uma vez por ano, faz agora abriu para o Brasil, de um tempo para cá, faz uma parceria com um artista plástico para ele fazer uma customização na Lady Dior, que é a bolsa, uma das bolsas mais tradicionais da Dior, né? E aí, assim, o Brasil não tinha nem o direito de uma cliente brasileira, nem conseguia fazer esse pedido. Hoje a cliente brasileira já consegue fazer esse pedido, né? Então, assim, tem que fazer o pedido 4 meses antes. A vendedora, a gerente, né, a pessoa que trabalha lá já tá falando com esse cliente 4 meses antes, porque tem que encomendar, tem que pagar antes. É que você fala, é um mundo paralelo. Muito diferente. O que está acontecendo ali não é o passante do shopping, que obviamente também tem isso, mas é a grande minoria. O mercado de luxo se dá em relacionamento.
É o relacionamento, é o evento com o seu cliente, é o almoço com o seu cliente, é chamar ele para alguma coisa exclusiva, para uma coisa diferenciada. Esse é o mercado de luxo. É um bastidor que a gente não enxerga a olho nu. Não, e você falou uma coisa que realmente, né, na Cidade Jardim, várias vezes eu me fiz essa pergunta. Eu não fui muitas vezes, tá? Porque eu acho que eu não sou o perfil da Cidade Jardim. Mas, de verdade, eu lembro que eu fui com a minha filha pequena uma vez, eu acho que foi no cinema, eu não lembro, com a minha mãe junto e tal. E eu olhava, eu acho que era um sábado, era final de semana, e eu não via ninguém nas lojas. E eu fazia essa pergunta, como será que essas marcas sobrevivem? Claro, né? Depois a gente vai vendo, e eu imaginei que, claro, tem que ser um relacionamento diferente. Eu tive a chance, eu vou contar uma história, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma revista na Flórida. Eu abri uma revista para brasileiros, com um sócio aqui, que era meu cliente e tal. Então, eu tinha que ir muito para Miami e Orlando. Uhum. E numa dessas passadas, de networking mesmo, um cliente meu de lá falou, Rô, vai ter uma feira de iates em Miami. E é um brasileiro, que é o gerente. Eu vou ligar para ele. E a gente estava próximo, eu estava em Orlando. Vou ver se ele consegue que você entre para fazer um conteúdo para a revista. Imagina, nessa época não tinha rede social, era muito impresso ainda, quando muito site e tal. E a gente foi. E foi tão engraçado, porque eu lembro que eu cheguei, assim, então, né? Aquela feira de iate já tinha um braço, assim, do mar, onde ficavam, né? Os iates e, né? Champanhe e paranana. E tinha uma mesa com uns 8 executivos, assim, conversando. Aí o vendedor virou para mim e falou, Rô, só te falar um negócio. Tá vendo essa mesa aqui? Ela vale bilhões de dólares. Bilhões de dólares. São os meus principais compradores. E é o que você falou. Eles falavam baixo. Eu falava, não é possível. Passa despercebido, né? Ele falava assim, olha, acabou de chegar esse com a esposa, porque a esposa está escolhendo o acabamento que a gente vai fazer, personalizado. E tudo mais. Então, é um mundo, de fato, que, sabe, é surpreendente, né? Porque a gente não está muito acostumado. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, só para finalizar, que eu acho super interessante, que eu falei assim, mas me fala uma coisa, você tem comprador brasileiro? Ele falou, tenho. Aí eu falei, deve ter sido o Luciano Huck, né? Por aí, né? Ele falou, não. O consumidor brasileiro são alguns marajás no Nordeste. Eu lembro disso. Então, assim, eram políticos, né? Então, é impressionante. Que a gente tem uma riqueza aqui também, sim, né? Sim. O que você falou, que consome luxo. O nosso agronegócio é absurdamente. Né? Região de Goiânia, gente. Isso que eu ia falar, Goiânia é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu sei porque eu tenho muitos alunos que vêm de lá, sabia? Eu tenho alunas que saem de Mato Grosso, Goiânia, vêm passar, às vezes, quando eu dou curso livre, os cursos mais curtos, vem, fica uma semana em São Paulo só para estudar, para fazer curso, enfim, é bem bacana. E é interessante isso que você falou, até você estava comentando, eu lembrei de uma coisa assim, eu acabei de voltar da Sardenha, eu fui passar férias lá. E eu tive a oportunidade, a Sardenha, eu fiquei impressionada, assim, porque eu conhecia vários lugares da Itália, lugares bem bacanas, e assim, a Sardenha me lembrou muito Mônaco, que eu conheço também, assim, em termos de barcos, iate, sabe? Diferenciado. Assim, é um lugarzinho da Sardenha, é uma ilha gigante, né? Mas é um lugarzinho que é Porto Cervo, que tem um shopping tipo Cidade Jardim, só com marca top, e que abre 4 meses no ano. No verão. Claro. Depois fecha, essas lojas vão para as estações de esqui. As lojas que são. Pop store. Exatamente. E aí a gente teve a oportunidade de ir num beach club. Então, pegar o pôr do sol e depois o beach club à noite e tal. E assim, só os iates estacionados, assim, os bilionários, aquela coisa assim, os corners fechados no beach club com patrocínio da Fendi, Viclicô e etc. E assim, as pessoas extremamente
roupa de praia, bem vestidos, tal. Você via um detalhe no brinco, sabe, no anel, numa coisa assim, mas as pessoas descalça, numa boa, sabe? Não tem essa necessidade. Brasileiro vai na praia, se empirequeta todo pra dizer que é chique. Não é? Ai, gente, é uma cafonice, uma pirulice, entendeu? As mulheres bilionárias subindo e descendo do iate, descalça, sabe? Assim, numa boa. Outro dia eu tava vendo um documentário com a Kate Middleton, né? Ela em casa, a gente descalça, de calça jeans e descalça. O filho dela faz a cama. Brasileiro acha que a gente precisa ter 50 empregados em casa para ser chique, entendeu? Então a gente ainda tem muita coisa para aprender. E às vezes é isso, o luxo tá no simples. Sim. E tá no ambiente também ao seu redor, né? Exatamente. Tudo é luxo. Então você não precisa ficar se autoafirmando. E eu acho que o luxo, até voltando também, tá muito ligado a essa questão da educação. Sim. Eu acho que é por isso, né? Porque as pessoas que têm esse lifestyle, elas também entendem que tiveram uma educação diferente ou diferenciada para se posicionar daquela maneira. Né? A nossa estagiária, Júlia, ela fala assim: ai, fulano é old money. Old money. O que é isso, Júlia? Old money? É uma pessoa que tem berço. Eu acho que essa palavra é o que você está querendo dizer. É isso. Porque já veio de berço, a educação das artes, da etiqueta. O que é esse copo? Que a gente não tem. São pouquíssimas pessoas que têm, né? Em países como o Brasil, né? Enfim. Mas eu acho isso é uma coisa que é engraçado, né? Mas de verdade, eu sempre falei para minha filha, e a gente é muito simples e tal. Mas tem um lado da minha família que vamos dizer, teve uma possibilidade maior, chances maiores de conviver com um lado talvez mais luxuoso, vamos dizer assim, vai. Mas eu acho que essa questão da educação, ela, desde um posicionamento na mesa, de comer de uma forma correta, de saber escutar, sabe? O respeito ao próximo, nas suas variáveis, sabe? O respeito para parar um carro, que não é fácil, eu sei que não é. No dia a dia, às vezes você tá lá, mas eu acho que tem alguns preceitos que elas determinam um pouco esse luxo na conduta, vamos dizer assim. Sim. E talvez isso é o que eu mais enxergue hoje. Eu digo na conduta, que eu quero dizer assim, na educação mesmo. Porque essa pessoa mais educada, em geral, ela tem um olhar mais refinado. Sim. Mais refinado por quê? Porque ela conhece mais, talvez até de história, da natural, cultura, né? e é natural. Porque você cresce num ambiente convivendo com pessoas onde o nível cultural é maior. Você aprende, né, outras coisas, você estuda outras coisas. A maioria dessas pessoas tem oportunidade de viver globalmente, né, de conhecer outras culturas, outros países, outras maneiras de pensar. Então, você, assim, a sua formação, ela é diferente. Ela traz, né, agrega a arte, a cultura, o conhecimento, né, e tudo mais. Então, a gente ainda tem dificuldade, assim, sabe? A gente, por exemplo, não liga luxo à arte, né? E a arte é uma das... E assim, não tô falando só de arte de pintura, escultura, não tô falando de literatura, de outras coisas. A gente não tem, assim, a gente... eu acho que, assim, é super chique. Eu sempre falo isso pro meu marido. Eu falo, acho tão chique quem é tão inteligente, que sabe tudo, que sabe falar de tudo. Tem um cara da televisão, que eu sempre esqueço o nome dele, que que ele faz aquele... Colunista? Ele faz aquele Papo de Segunda. E adoro! O filho do Bosco. Filho do Bosco. Não, pra mim é o cara que eu queria ter na minha revista. Eu vejo aqui. João Bosco. Gente... Não, pra mim esse cara uma referência. Ele abre a boca. É verdade. Você fala, gente, de onde vem tanta informação e tanta cultura? E assim, coisas legais, sabe? De conversar. Atuais, exatamente. Isso é um luxo. Entendeu? Eu acho isso super bacana, sabe? A pessoa que entende de tudo que você fala, entende de arte, entende de cultura, entende tudo, sabe? E a forma que ele olha
no Papo de Segunda, que eu não perco, e principalmente eu vejo os takes, os short takes dele, porque eu adoro ele. Sim. Então, assim, o jeito que ele enxerga algum tema que eles estejam discutindo é tão 360, né? Que ele se aprofunda e ele fala com uma eloquência que, assim, de verdade, é o que você falou. Isso, pra mim, é um luxo, sabe? É surpreendente, é demais ver uma pessoa assim. E é isso, sabe? Essa questão da inteligência, da cultura. Eu acho que é isso que a gente, hoje em dia, tá cada vez enxergando menos, porque esse lado da ostentação tá cada vez maior. Sim. Né? A gente vê isso, vimos agora recentemente do influencer com a Porsche, vocês viram? Na Faria Lima. Sim. Né? Então, assim, ele tinha uma Porsche, né? Mas isso. Coitada da Porsche no Brasil. Não é? Coitada da Porsche, eu pensei a mesma coisa. E me disseram que até a Porsche, eu não sei se é a Ferrari ou a Porsche, mas que eles fazem uma pesquisa para venda. Então, mas devem ter errado muito. Né? A Ferrari, ela é mais restrita nesse sentido. A Porsche, hoje o Brasil é o maior consumidor de Porsche do mundo. Olha que loucura, né? E você fala, tem tanta Porsche assim no Brasil? Tem muita Porsche no Brasil, também proporcional, né, ao tamanho de população e etc. Mas até que ponto isso é bom para Porsche, em termos de branding? Lembra que a gente falou da escassez, né? Luxo é escassez. Menos é mais, né? Então, eu já escutei gente falar que, não quero mais comprar Porsche, não. Muita Porsche na rua. É isso. Já deixa de ser luxuoso, não é exclusivo. Porque não é mais exclusivo. Não é mais exclusivo, exatamente. Então, é isso. Mas só voltando um pouquinho, eu achei bem interessante que você falou de como as coisas têm que se complementar, né? Eu já vivi experiências de estar em lugares super legais, bacana, né? Com gente que não agrega nada. E aí, isso atrapalha até a experiência de luxo que você tem. E de você estar no mesmo lugar com pessoas inteligentes, com cultura e etc. E a sua experiência do lugar ser completamente diferente. Então, isso é muito importante. Sabe, que eu te falei, é o 360. Não é só o lugar. Não, é tudo que complementa isso, né? Até a cultura e a inteligência das pessoas. Claro. Fabi, mas o luxo... Me corrija se eu estiver errada. O luxo está atrelado ao fútil. E a nossa conversa está mostrando que talvez não. Mas a percepção que eu tenho é que algo luxuoso é algo que, né? Não está, então. Então, no sentido pejorativo da palavra, não, tá? Porque, assim, o luxo, até etimologicamente falando, vem de excesso, a palavra, né, luxus, né, enfim, vem de excesso. Então, assim, o que é nos primórdios, né, o que é luxo? É tudo que excede o básico, né? Então, tudo que não é commodity, antigamente, né, mas muito antigamente, era luxo, né? Então, aí isso obviamente foi mudando com a evolução da população, né, da história da humanidade. Culturas diferentes veem determinadas coisas também de formas diferentes, né? Mas, de uma forma geral, não é o fútil. É o que, assim, tudo que a gente consome... Tudo que a gente consome de luxo, ninguém precisa consumir luxo. Ninguém vai morrer, né, se não consumir luxo. Então, realmente porque é uma coisa que excede a necessidade básica humana, né? Mas não necessariamente está ligado ao fútil, porque eu diria que o fútil, ele vem de uma maneira negativa, porque ele traz muito a questão do que a gente está falando, do ter que mostrar, do ter algo ignorante. Exatamente. Né? E quando a gente pega o que a gente estava falando agora do luxo na sua essência, de quem vive isso todo dia, não é uma futilidade. É o meu dia, é a minha convivência, né?
não é fútil, é normal para mim. É uma né? realidade. É uma realidade, exatamente. Pelo que você estava falando da história das marcas que estão nesse mercado, pela conexão do luxo às artes, ao conhecimento, talvez tenha um pouco mais agregado do que a gente imagina, né? Muito. Que é só uma bolsa que tem uma logo. Não é isso, né? Toda marca de luxo, para lançar uma coleção, ou para falar com um cliente, para criar um evento, sempre está revisitando arte, cultura, história, literatura e etc. Sempre, 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 sempre. Sempre tem uma conexão cultural por trás. Seja vou dar um exemplo para vocês. Assim, qualquer desfile de moda de alta costura é baseado em um contexto histórico, antropológico. Sempre tem reviver o passado de alguma maneira, trazer um ponto de alguma maneira, sempre tem essa conexão. Então o luxo é até uma das coisas que me fascina no luxo, porque eu gosto muito de história, de antropologia e tudo mais, é que o luxo está sempre ligado a isso. Ele sempre valoriza, sabe, a cultura, as raízes, a história de alguma coisa, a história de um país, a história... Por isso que, por exemplo, o europeu, ele respeita as marcas de luxo muito mais do que os países que consomem luxo há pouco tempo. Porque essas marcas fazem parte da história deles. É cultural, Você vê os documentários, diferente, passaram por guerra. Exatamente. Você pegar alguns documentários que tem hoje nos canais... aí para assistir, assim, tem vários hoje em dia. Você vê o que essas marcas passaram, como é que elas sobreviveram à guerra. Você pega a história da Chanel, do Dior, com nazista, com o Dior com a irmã presa em campo de concentração. Gente, uma coisa doida, e o cara lá mantendo uma marca. A Chanel ficou fechada há quase 10 anos vendendo perfume durante a Segunda Guerra, sabe? Então, assim, tem que ter minimamente um respeito por essas marcas que sobreviveram. Quem que sobrevive, gente? Claro, a esse tipo de coisa? Não. A gente morreu na pandemia. Imagina 4 anos de guerra, entendeu? Enfim. Não, e assim, é muito legal porque a gente vê, né, um outro lado do luxo. Eu saio dessa conversa... Com a cabeça mais aberta, exatamente, né? com um olhar completamente diferente. Para mim não era difícil entender que era um mundo paralelo, né? E que, claro que tem a sua... como que eu posso dizer? Mas tem o seu brilho também, o luxo. Não na questão de consumo, mas na questão de história, né? Eu sempre pensei nisso. Mas quando a gente fala com você, a gente entende também o porquê dessas marcas serem tão queridas, tão desejadas, exatamente, tão desejadas. Porque tá no nosso subconsciente, né? Eu sou publicitária, marqueteira, então você olha e fala, poxa vida, né? Eu acho que eu gostaria. Uma vez eu entrei numa loja, acho que foi na Dolce & Gabbana, do Catarina, se eu não me engano. Eu me senti mal. Porque a forma que aquele vendedor me olhou era como se esse produto não era para mim naquele momento. Porque eu acho que tem muito isso também que mas você isso é muito falou. Errado, né? Eu sei, é muito errado. Eu sei. Mas eu acho que faz muito sentido com o que você falou. Que eu seria uma consumidora imediatista ali. Não sei se eu compraria. Só se a pessoa mas, enfim, tivesse te atendido bem. Exatamente. Entendeu? Mas assim, a forma que você é vista, porque esse consumidor, ele não tá lá caminhando, é o que você falou. Ele tá com a hora marcada, ele tá, né? Mas existem as duas coisas, tá? Existem... lojas de luxo que têm vendedores e pessoas que trabalham que são altamente qualificados e treinados. Todas elas são extremamente treinados. Mas algumas que olham um pouco mais para essa questão, né? Não só de treinamento de produto em si, mas de relacionamento. Né? Eu faço mestrado em hospitalidade voltada para o mercado de luxo. Né? E a hospitalidade em relações humanas mesmo. Né? Não tem nada a ver com hotelaria. São relações humanas. E isso é um assunto que está super em alta e que no futuro isso vai explodir.
Porque é muito importante você enxergar o outro como uma pessoa e que tem uma necessidade. Então, tem lojas que você entra e o vendedor, você pode não ter... Ele pode entender que você não é o perfil da loja, tá? Que você não vai comprar aquilo porque você não tem dinheiro para comprar. Ele até entende isso. Mas a pessoa te trata tão bem, a sua experiência é tão boa, sabe? Que, assim, eu já vivi coisas assim, sabe? Assim, eu já entrei em lojas fora do Brasil, em joalherias de pontíssima, assim, que Bulgari, Cartier e Tiffany é fichinha perto, né? E assim, você entrava literalmente na loja, só tinha aqueles colares de filme, sabe? Aquelas coisas de rainha, sabe? Assim, Lady Di. Ninguém entra numa loja pra comprar aquilo tá encomendado, tá? Enfim, sim, né? sim, Enfim, sim. é outra realidade. E assim, eu fui tratada tão bem, sabe? De você quer uma água, você quer um café, deixa eu te falar, deixa eu te contar da história da marca, por que isso é feito assim. Foi uma experiência. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Nunca mais eu vou esquecer. Eu ia comprar aquilo? Não. Ela sabia que eu não ia comprar aquilo, eu sabia, entendeu? E eu acho que acontece coisas boas e coisas ruins, entendeu? Faz parte. Eu entrei na loja da Chanel em Paris, na primeira loja que a Chanel abriu, que o apartamento dela fica em cima, inclusive, né? E eu queria ver a escadaria da Chanel. Não sei se vocês sabem da história da escadaria da Chanel. Não. A Chanel morava no apartamento de cima e o ateliê dela era embaixo, onde hoje é a loja, né? Hoje a loja é bem maior, eles compraram, né, quase um quarteirão de loja. E ela fazia os desfiles embaixo. E tem uma escadaria, e na frente da escadaria tem um espelho. E ela ficava sentada na ponta da escadaria, olhando pro espelho, que ela via a reação das pessoas quando as modelos entravam. Ai, que legal. Pra saber se as pessoas estavam gostando do desfile ou não. Gente, olha a Isso cabeça. é um ícone, é uma coisa histórica da Chanel. Da Chanel. Né? E aí eu entrei na loja, eu queria ver a escadaria. E aí eu entrei na loja, tinha ido a Paris algumas vezes, nunca tinha ido naquela loja da Chanel, e eu falei, eu quero ir naquela loja, eu quero ver a escadaria. E aí eu entrei, e a loja grande, fui pra lá, virei pra vendedora e falei assim, cadê a escadaria? Né? Aí assim, já falando inglês, porque com francês, né, falando inglês, eu falei, nossa, essa mulher vai me esculhambar daqui, né? Enfim, aí olhei, tinha olhado a loja inteira, eu falei, porque eu falei assim, então, eu sou professora de mercado de luxo, tá, não sei o quê, e eu gostaria muito de ver. Ela falou, não, fica tranquila, que a escadaria não fica exposta, ficava atrás de uma porta, num espaço reservado da loja. Ela falou, eu vou te levar até lá. Olha. Ela abriu a porta, me levou até lá. Meu marido foi junto comigo. Ela falou, pode subir na escada. Ela falou, só não vou deixar você subir no apartamento porque é fechado. É um museu exclusivo para determinadas coisas e tudo mais. Mas só pode subir, pode tirar foto. Ver o espelho. E não sei o quê. Aí tinha uma porta atrás, assim, meio aberta. Ela foi lá, fechou a porta pra foto ficar melhor. Olha, quer dizer, uma delicadeza. Gente, uma delicadeza. Assim, que você fala, uma francesa na Chanel, ela vai me esculhambar daqui. Né? Enfim, foi uma super experiência. Então eu sempre falo para os meus alunos, não tenha medo, ninguém que tá lá dentro morde, entendeu? E fale com a pessoa dentro do seu nível cultural e etc. Essa pessoa, você tem que... Às vezes tem o vendedor que é mais metidinho e tudo mais... Coloca a pessoa no lugar dela, independente do seu nível social, que é gente como a gente, entendeu? Não, eu queria ver a loja, né? Ver produtos, enfim. Conhecer a marca, né? Porque eu adoro. Mas, enfim, é isso. Ai, eu ficaria mais uma hora aqui falando. Foi incrível. É uma delícia esse papo, né? Ai, muito. Muito porque é algo desejável, né? Assim, que a gente sonha, é o que você falou. É um mundo paralelo e que muita gente sonha em ter também próximo, né? Exato, muito obrigada. Obrigada a fala vocês. Fala pessoas onde elas te encontram. Então, eu sou professora da Belas Artes, né? Então eu dou aula na pós-graduação, dou aula no MBA e também dou os cursos livres.
Os cursos também podem acontecer para o Brasil inteiro, porque tem curso presencial e curso online também. Então, tem gente que faz. Eu tenho um aluno até que faz curso da Europa, enfim, brasileiro que mora fora e tudo mais. Eu tenho minha consultoria, né, e as redes sociais. Então, o meu site, né, para me encontrar é fabitronoloni, né, .com.br, e as redes sociais Fabi Tronoloni, né? Tanto o TikTok, Instagram e tudo mais. Então é fácil de encontrar. Ótimo, foi Enquanto a Rô pega o nosso café, eu vou agradecer a Discovel, a concessionária Volkswagen aqui da nossa região, que é uma apoiadora, uma patrocinadora. Obrigada. Sem ela não aconteceria. Obrigada, Rô. E a Cia Blend Coffee, que tá aqui desde a primeira temporada. A gente também tá muito feliz, né, Rô? Muito. E eu queria te dar um presentinho. Obrigada. É um aromatizador. Adoro. Mas ele é exclusivo. Tá vendo? Ele é exclusivo. É uma essência feita por... Olha que luxo. Não é um luxo? É um luxo. Então, é uma essência exclusiva. E você deve ter sentido quando você entrou no ambiente. É feita pela nossa colunista da revista Tudo, que é a Eliana Tessitori. Tá. E ela formulou essa essência com base, né, no nosso podcast. Na nossa personalidade. É uma coisa exclusiva, é um luxo, tá vendo? É isso. Não é todo mundo que tem, exatamente. Tá bom? É isso. Muito obrigada. E obrigada novamente pelo convite, adorei. Imagina, obrigada. foi um prazer. Obrigada. E até a próxima, gente. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.